Esse programa não é recomendado para menores de 16 anos. Em uma pequena cidade americana, testemunhas relatam a aparição de uma criatura alada bizarra com grandes olhos vermelhos. Será que é real? O que essas pessoas viram? E o que esse monstro tem a ver com o desabamento de uma ponte? Esse é o podcast Clube dos Detetives, eu sou Rodolfo e hoje vamos falar sobre o Homem-Mariposa de Point Pleasant. Em 12 de novembro de 1966, próximo à comunidade de Clendenin, na Virgínia Ocidental, um grupo de coveiros estava trabalhando em um cemitério quando eles viram algo muito estranho no céu. Eles disseram que era um ser do tamanho de um homem adulto, de cor marrom, e ele estava pulando de árvore em árvore, até que ele levantou voo e de repente sumiu no horizonte. Dias depois, um construtor chamado Newell Partridge acordou durante a noite com um som misterioso que estava vindo do lado de fora da casa dele, numa comunidade que se chamava Salem, que ficava no mesmo estado. Ele saiu e apontou a lanterna na direção do barulho, e ele viu 2 olhos vermelhos enormes. Com medo, ele voltou correndo para dentro de casa e no outro dia ele deu falta do cachorro dele, um pastor alemão que se chamava Bandit, e ele acreditou que aquela coisa, tinha levado o coitadinho do animal dele. Até aí, esses casos não tinham feito muito alarde na região. Mas no dia 15 de novembro de 66, 2 casais, o Roger e a Linda Scarberry e o Steve e a Mary Mallette, eles aparecem na delegacia de Point Pleasant contando uma história muito inusitada, vamos dizer assim. Eles estavam passeando de carro perto de uma antiga fábrica de munições da Segunda Guerra Mundial. É uma área conhecida ali como TNT. Quando eles viram uma coisa enorme, cinza e com olhos vermelhos, que estava acompanhando o carro deles. Segundo o que eles falaram, esse monstro tinha asas de 3 metros de envergadura e ele seguiu o carro até eles dirigirem para fora da cidade a mais de 160 km por hora. E aí no dia seguinte, o jornal Point Pleasant Registry publicou a história com a manchete: "Casais veem pássaro do tamanho de um homem. Criatura alguma coisa." Foi exatamente assim o título que eles deram. E a história correu pela cidade, os moradores começaram a ficar com medo, deixando de sair durante a noite, trancando as portas, as janelas, e até estavam se armando com alguns rifles de caça. Algum tempo depois, a Faye DeWitt Leaport, na época ela tinha 13 anos, ela decidiu sair de carro junto com os irmãos para procurar o Homem-Mariposa. Olha as ideias. Os jovens encontraram a criatura perto da área TNT de volta, que novamente passou a seguir o carro. O Homem-Mariposa então teria pulado em cima do capô, e a Faye conseguiu ver as asas, e os olhos enormes. Então a criatura voou e pousou numa fábrica abandonada. E o irmão dela fez o quê? Saiu do carro e começou a jogar pedras na criatura. E quando uma das pedras acertou o pé dele, ele deu um rasante sobre eles e aí sumiu no céu noturno. E entre 1966 e 1967, existem pelo menos 100 relatos dessa criatura. E o curioso é que o batismo dela como Homem-Mariposa só aconteceu algum tempo depois, quando um editor, que ninguém sabe quem é até hoje, de um jornal lá de Ohio, de outro estado, apelidou o monstro de Homem-Mariposa, Mothman, em inglês. E não se sabe de onde veio essa inspiração, mas acreditam que tem uma ligação com o Batman e o vilão Killer Moth, que é a mariposa assassina. Então ele deve ter feito um trocadilho entre Moth, de mariposa, e o Batman, o Homem-Morcego, e aí virou Homem-Mariposa. Naquela época, existia uma ponte suspensa chamada Silver Bridge, que ligava Point Pleasant com Gallipolis, passando por cima do rio Ohio. E aí, em 15 de dezembro de 67, a ponte simplesmente colapsou. Quando uma peça perto do topo dela rachou, a corrente se partiu e a ponte caiu, junto com vários veículos que estavam sobre ela. Infelizmente, 46 pessoas morreram e 2 corpos nunca foram encontrados. Uma investigação mostrou que a ponte estava com muito mais carga do que poderia suportar
e esse teria sido o estopim. Foi construída uma nova ponte e também um memorial para as vítimas. E pouco antes da queda, moradores teriam visto, no alto da ponte, o Homem-Mariposa, e por causa disso atribuíram o desastre ao aparecimento da criatura. Existe até uma foto que teria sido tirada por um local antes do desabamento e que mostraria algo sobrevoando a ponte. E foi a partir desse evento que a aparição do Homem-Mariposa passou a ser considerada presságio de um desastre. Novos avistamentos da criatura foram relatados do outro lado do mundo, em 86, antes do acidente nuclear de Chernobyl, na atual Ucrânia, e em 99, antes dos atentados em Moscou. Foram relatados avistamentos em Nova York durante o ataque às Torres Gêmeas, no México em 2009, antes do início da pandemia de H1N1, a gripe suína, e no Japão, antes do desastre nuclear de Fukushima em 2011. Em 2006, um homem chamado Aohali, não consegui achar o sobrenome dele de jeito nenhum, disse que ele e o filho dele foram atacados pelo Homem-Mariposa quando viajavam por uma estrada próximo da cidade de La Crosse, no Wisconsin. Segundo ele, a boca dele era enorme, os olhos eram do tamanho do farol de um carro e as asas eram presas ao corpo e ele tinha pelos marrons acinzentados. Depois de sumir, a criatura emitiu um grito muito alto, quase ensurdecedor, e que de alguma forma fez mal para os dois, tanto que o filho dele teria saído do carro para vomitar. Dias depois, o Aohali voltou ao local e disse que encontrou uma carcaça de um veado que parecia ter sido devorada por um grande animal. Não que isso signifique muita coisa, porque pode ter sido por qualquer animal, mas corrobora um pouco com o relato dele. Em 2009, o fotógrafo Lamont Greer estava tirando fotos de uma ponte em Sacramento, na Califórnia, quando ele disse que viu o Homem-Mariposa olhando para ele do alto de um dos pilares dessa ponte. O Lamont tentou fotografar, pegar a câmera dele e fotografar, mas o monstro teria pulado e saído voando muito rápido. E de 2011 até 2017, pelo menos 55 pessoas relataram ter visto o Homem-Mariposa em Chicago, terceira maior cidade dos Estados Unidos. Um dos mais interessantes aconteceu durante um eclipse solar em 2017. Um homem que não teve a identidade revelada, ele estava acompanhando o evento na Northerly Island quando ouviu um grito muito alto. Quando ele olhou para cima, ele viu que tinha algo enorme voando sobre as docas do Burnham Harbor, e segundo ele, parecia um morcego enorme, mas com braços e pernas humanos. E em 2016, um morador de Point Pleasant estava dirigindo pela State Road 2 quando ele viu algo pulando de árvore em árvore e resolveu sair do carro e bater algumas fotos. Em uma delas é possível ver alguma coisa voando, com as asas abertas. Esse homem também não teve o nome revelado. Ele disse que ele nem conhecia a lenda porque ele tinha se mudado para Point Pleasant muito recentemente. E aí quando ele soube, quando ele foi mostrar a foto para as outras pessoas e contou o que ele tinha visto, aí que as pessoas contaram para ele do Homem-Mariposa e ele disse que ele ficou ainda mais assustado. E agora falando de algumas explicações para o que poderia ser o Homem-Mariposa, o primeiro a propor uma explicação foi o professor de Biologia da Vida Selvagem da West Virginia University, o Dr. Robert L. Smith. Para ele, o que as testemunhas teriam visto era, na verdade, um Grow canadense, que é um pássaro da família Gruidae. É um animal cinza, grande, tem asas escuras e manchas vermelhas na cabeça, o que poderia explicar o que ele acreditava que seriam os olhos que teriam visto. O Grow canadense pode ter até 1,80 m de envergadura, o grito dele é muito alto e pode ser ouvido em longas distâncias. Algumas pessoas contribuíram com essa hipótese dizendo que talvez existia um pássaro específico que poderia estar deformado devido a materiais tóxicos que estavam escondidos na área de TNT. Já outros especialistas afirmaram que esse pássaro poderia ser, na verdade, uma grande coruja, mas nada foi comprovado. Outra teoria sugere que tudo foi uma mistura de um hoax, com histeria coletiva. Então os jovens lá teriam inventado a história e a imprensa publicou de forma muito intensa, os moradores de Point Pleasant começaram a entrar em pânico, se convencendo de que eles estavam vendo o Homem-Mariposa por toda parte,
e aí se criou a lenda do Homem-Mariposa. Mas existem, as teorias menos céticas, de que o monstro seria um animal desconhecido ou até um alienígena, e parece que tem uma ligação forte aí com a ufologia, porque alguns moradores teriam relatado premonições com o desabamento da ponte, OVNIs na região e até a visita dos Homens de Preto na época do avistamento. Se você não conhece a história dos Homens de Preto, eu ainda vou fazer um episódio sobre eles. Mas dizem, que quando você tem contatos com alienígenas e alguma coisa assim, aparecem homens vestidos todos de preto, terno, gravata e tudo mais. E que aparecem para você e dizem, olha, você viu tal coisa, é bom você ficar quieto, toma aqui um dinheiro para você não falar nada. Então algumas pessoas aí relataram, os tais Homens de Preto. Em 1975, as aparições do Homem-Mariposa foram investigadas pelo jornalista John Keel, e ele escreveu o livro The Mothman Prophecies. E em 2002, foi lançado um filme baseado no livro com o Richard Gere e a Laura Linney. E no filme, um repórter, que é o Richard Gere, tenta descobrir mais sobre essa lenda depois que a esposa dele afirmou ter testemunhado a criatura pouco antes dela morrer num acidente. E o Homem-Mariposa também apareceu em outras mídias, Apareceu no desenho do Martin Mystery, no jogo Fallout 76, nos programas Monster Quest, Paranormal Witness e no Monsters and Mysteries in America. E no final das contas, ele acabou ganhando o status de cryptid, ou seja, ele virou um monstro local, assim como o Pé Grande ou o monstro do Lago Ness. E hoje a cidade de Point Pleasant usa a fama da criatura para atrair turistas. Então foram construídos um museu e tem uma estátua cromada de mais de 3 metros de altura, com asas de aço e olhos vermelhos, bem no meio da cidade. Os restaurantes e cafés da cidade têm pratos temáticos, como uma pizza e biscoitinhos com a cara do Homem-Mariposa. Além disso, existe um festival anual que celebra a aparição do bicho e atrai turistas todo mês de setembro. Só em 2019... que foi a última vez que teve, antes da pandemia, mais de 10 mil pessoas participaram do evento. E quanto às testemunhas antigas, o Roger e a Linda Scarberry continuaram falando sobre a criatura em diversas entrevistas, inclusive a Linda garante que foi a coisa mais aterrorizante que ela viu na vida dela. Detetives, esse foi o caso de hoje. Todas as fontes utilizadas para a composição da pauta vão estar na descrição. Se você gostou do nosso trabalho, ajude a divulgar o podcast seguindo a gente nas redes sociais, Twitter e Instagram, @podcastcdd, e você também pode mandar sugestões de casos para a gente por DM. Você também pode entrar no nosso site, o www.podcastcdd.com.br, para ter acesso à versão escrita e ver algumas imagens referentes ao caso, inclusive as fotinhas do Homem-Mariposa vão estar lá. Supostas fotos, no caso. Se você puder, você também pode nos ajudar financeiramente através da plataforma apoia.se/podcastcdd a partir de R$1 por mês, ou, se preferir, você pode doar qualquer valor através do Pix pela chave podcastcdd@gmail.com. Então a nossa reunião fica por aqui. Nos vemos na semana que vem.